Fala assim, conectados de dentro para fora, para viver uma vida abundante. Em João capítulo 10 diz assim, versículo 10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo aqui, ele estava falando com seus discípulos e ele estava dizendo o seguinte: o diabo, ele vem, o inimigo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Mas eu vim para que vocês possam ter uma vida em abundância. E eu quero liberar sobre a tua vida o acessar a essa vida abundante. Porque você não nasceu só para viver e morrer, mas você nasceu para ter uma vida abundante no Senhor, para abundar em todas as áreas da tua vida, para que você possa acessar o transbordar de Deus, para que você possa acessar coisas maiores, coisas superiores, para que você possa viver o que Deus tem para que você viva. Então a palavra do Senhor nos diz que Cristo veio para que eu viva uma vida abundante. E por que alguns de nós não conseguem acessar essa vida abundante? Não é por causa que Cristo, ele não liberou sobre você essa vida. Jesus não veio aqui com pessoas privilegiadas para que pudessem viver algo melhor do que outros. Mas cada um de nós nascemos para cumprirmos um propósito. E dentro desse propósito, eu não posso ser aquele ou aquela que vai atrapalhar Deus. Porque muitas vezes nós cobramos de Deus algumas coisas que na realidade não é Deus quem não está nos dando, ou não é Deus quem não está fazendo, mas sou eu e você que tomamos uma decisão errada, uma atitude errada, uma postura errada, um sentimento errado, um entendimento errado, um pensamento errôneo daquilo que Deus tem para cada um de nós, e com isso nós nos boicotamos diante de algo superior que Deus quer que nós vivamos. Muitos de nós não conseguimos acessar a vida abundante, não é porque Jesus não nos deu, é porque nós mesmos não conseguimos adentrar por essa porta de uma vida abundante e permitimos pelas nossas ações que o diabo entre na nossa vida para destruir famílias, para destruir sonhos, para matar vidas, para matar alegria, para matar talvez aí uma boa convivência. Ele veio também para roubar aquilo que é nosso, aquilo que é de promessa nossa. Então muitos de nós, por causa das nossas atitudes, nós fazemos com que o inimigo libere o que ele quer e deixamos de viver o que Deus quer que nós vivamos. Então a maneira em que eu olho, a maneira em que eu penso, a maneira em que eu sinto, determina o que eu vou viver, o que eu vou fazer da minha vida. E eu preciso hoje ter o entendimento do que Deus quer liberar sobre nós. Que o Espírito Santo de Deus possa mover na tua mente, quebrando sofismas, fortalezas, liberando entendimento, para que você consiga entender o poder desta palavra, para que você possa acessar coisas maiores e possa viver a vida abundante que o Senhor tem para você neste ano ainda. Amém? Amém? Mas o que eu quero dizer aqui, a minha pergunta é: você é rosa ou você é violeta? Porque dependendo dessa resposta, você vai poder determinar hoje o porquê que talvez você não tenha acessado a vida abundante que o Senhor tem para você. Algumas pessoas, elas têm a natureza, elas nascem, elas têm o entendimento, elas têm o sentimento e elas se tornam como rosas nessa vida. Quando você passa por uma plantação de rosas, você vê que aparentemente parece que a rosa é uma flor frágil, não é? Mas ela não é frágil. A rosa, ela é forte. A rosa, ela suporta calor,
suporta seca, suporta chuva, suporta muita água. A rosa, ela suporta um terreno arenoso ou um terreno fértil. A rosa, ela suporta as pressões da atmosfera sobre ela. E elas continuam dando flor e continuam vivendo. E aqui, quantos aqui já tiveram um pé de rosa? Que parecia que ela já estava morta. E você jogava um pouquinho de água, dava uma mexida ali, quando você pensava que não, começava a brotar folhinhas verdes de novo nela. Algumas pessoas são como as rosas, elas suportam a pressão, elas conseguem passar pela adversidade, elas conseguem vencer as lutas, elas conseguem vencer as circunstâncias adversas que a vida apresenta a elas, elas conseguem se superar, e mesmo quando aparentemente para algumas pessoas parece que morreram, elas conseguem ressurgir, elas conseguem de novo. Se você arranca um galho de uma rosa e você planta, daí a pouco essa rosa, ela começa esse galho a florescer, e ela vai dando e vai se tornando depois uma grande roseira. O que eu quero dizer para você nesta noite é que se você for rosa, você vai viver a vida abundante que Deus tem para você, porque nada poderá impedir o seu florescer, porque nada vai impedir você de se reinventar, de se reestruturar, de ser replantado, de viver adversidades, de ser levado de um lugar para outro. Nada vai conseguir roubar de você. Amém? Mas algumas pessoas, elas são como violetas. Quem aqui já teve violetas em casa? A violeta, se você molha demais, ela apodrece. Se você molha de menos, ela seca. A violeta, se você deixa ela pegar sol demais, ela murcha e morre. Se você deixa ela também sem sol, ela também morre. Se você deixa a violeta no lugar muito frio, ela se queima. Se você deixa ela no lugar de muito calor, ela também morre. Para a gente manter um pé de violeta vivo por muito tempo, dá trabalho, não dá? Dá ou não dá? Algumas pessoas são como violetas. Precisam que outros cuidem delas. Precisam que outros estejam se preocupando com elas. Elas são frágeis emocionalmente. Ela não suporta as adversidades da vida. Ela não suporta as adversidades atmosféricas. Ela não consegue. Ela precisa ter todo um cuidado. Se você tem a violeta e ela cai no chão, daí a pouquinho você pode perceber que ela vai morrer, ela não vai suportar a queda. Deus não nos gerou como violetas. Deus nos gerou como rosas. A palavra do Senhor diz que Cristo é a rosa de Saron. Ele disse: eu sou como a rosa. A rosa de Saron, ela gera um dos perfumes mais raros do mundo. A rosa de Saron, ela é gerada no meio do deserto, na maior adversidade possível. É uma das rosas mais lindas. E quando se toca nela, ela do branco, ela vai se tornando avermelhada. Depois ela retorna de novo ao estágio dela. Jesus disse: eu sou a rosa de Saron. Você precisa permitir que hoje o Senhor Deus mude a tua estrutura. Porque se você for violeta, você vai ficar murmurando das adversidades da vida. Você vai ficar reclamando das coisas. Você vai ficar choramingando das situações adversas que você passa. Porque você não tem estrutura para suportar. Você não tem estrutura para se levantar de novo. Você não tem estrutura para pegar e permitir que Deus reescreva a tua história novamente. Mas nesta noite eu quero liberar sobre a tua vida a unção que estava sobre Jesus. Porque você será reconhecido como rosa de Saron, como aquele que aguenta a pressão, como aquele que suporta as adversidades, como aquele que não é o lugar que determina quem você é, não é as pessoas que determinam quem você é, não é a qualidade ideal do vento, da água, do calor
calor ou do sol que vai determinar quem você é, mas você vai ser quem vai determinar quem você será. Eu libero esta unção hoje sobre a tua vida, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa sacudir as tuas estruturas hoje, possa sacudir você hoje. Ei, você não é essa coisa frágil que o diabo diz que você é. Você não é essa pessoa que não aguenta as lutas da vida que o diabo tenta mostrar que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você é mais que vencedor nele, em todas as coisas da sua vida. Você é quem Deus diz que você é. Não o que talvez a tua criação diz que você é. Não o que talvez as pessoas à tua volta dizem que você é. E se você entender isso hoje você vai começar a viver a vida abundante, vitórias superiores, milagres sobrenaturais de Deus sobre a tua vida. Então, diante da nossa história de vida, eu preciso ter um entendimento de que Deus sempre tentou nos conectar, não a pessoas perfeitas, mas a pessoas que tinham superação. Você tem o poder de ser alguém que vai ser esquecido com o tempo, ou de alguém que será lembrado com o tempo. Quem aqui tem aí um parente aí que já faleceu há muito tempo, mas que de vez em quando você lembra de feitos que essa pessoa fazia, e essa pessoa motiva você, motiva a família? Quem aqui já ouviu dizer assim, não, porque a tua avó era assim, porque a tua avó me ensinou isso, porque o teu bisavô fazia isso, porque a tua tia era assim, porque a tua mãe era assim, porque teu pai era assim. Só ficam na história para motivar-nos quem teve superação. Porque quando alguém quer depreciar-nos, lembra-se também na história e diz, porque a tua avó era frágil assim, porque o teu avô era sensível desse jeito. Não, porque a tua tia, ela era frágil de saúde, era assim mesmo, fraquinha. Quem aqui já viu também comentários assim? Que você não seja lembrado por ter um DNA de violeta, mas que você seja lembrado por ter um DNA de rosa. Que você seja lembrado como alguém que vai ficar na história para apontar o caminho e dizer, me segue, me segue, me segue. Você pode me seguir, porque não foi a morte na cruz que roubou de Jesus Cristo o caminhar e o mostrar o caminho a seguir. Pelo contrário, foi Ele passando pela morte de cruz que é o maior exemplo de superação que nós podemos ter. Então não são as tuas perdas, as tuas lutas, as tuas dificuldades, não são as batalhas que você enfrenta que vai impedir as pessoas de olharem para você como alguém de exemplo, mas será a superação na tua caminhada. Fala comigo assim, os meios nem sempre justificam os fins, mas se você fizer os meios direito, você será mais lembrado pelos meios do que pelo fim. Eu quero falar algumas pessoas bem rapidamente na história que tiveram poder de superação. Fala comigo assim, as minhas memórias, elas têm o poder de me levar além ou de me levar a quem? As minhas memórias, ou elas têm o poder de me fazer ir além, ou têm o poder não só de me paralisar, mas de me fazer retroceder. Por isso que desde os tempos primórdios, o Senhor Deus, Ele sempre mostra na história. Quem lembra de José? Quem lembra de José? José era o filhinho do papai, não era? Era o queridinho, não era? Tinha uma túnica diferenciada, não tinha? Era tratado de forma diferenciada, seus irmãos tinham ciúmes dele. A Bíblia conta que ele foi vendido como escravo. A Bíblia conta que ele se tornou escravo. A Bíblia também nos conta também que ele se tornou um presidiário. A Bíblia nos conta também que no dia que ele teve a oportunidade
ele não se agarrou às memórias negativas do que viveu, mas ele se agarrou do que ele podia ser. Se José fosse alguém que fosse preso nas memórias negativas do coitadismo, do que havia vivido, José não tinha herdado o governo de Faraó, desculpa. O que fez José governar foi José dizer o que Paulo disse, que as coisas velhas para trás ficam. O que me importa é correr para frente, para o prêmio que me é proposto, para aquilo que me é dado. Nesse tempo de conexão, você precisa entender que a sua memória tem o poder de boicotar você. Você tem o poder de decisão nos dias difíceis da sua vida. Ou você supera, ou você vai viver uma vida roubada, destruída e morta pelo diabo. Porque só vive a vida abundante quem tem poder de superação. Fala comigo, só vive a vida abundante quem tem poder de superação. Porque se você não tiver poder de superação, você não vai conseguir viver a vida abundante que o Senhor tem para você. Então eu preciso me conectar a pessoas que superaram e aprender com elas. Então não foi o fundo do poço, então não foi a carroça de escravos, então não foi a casa do Senhor que comprou José, não foi a prisão que José viveu, nada impediu José de ser o melhor aonde esteve. José como escravo foi o melhor, José na penitenciária foi o melhor. Então José estava pronto para ser o melhor como governador. Não queira ser o melhor só quando as coisas estiverem bem para você. Porque se você deixar para ser bom só quando tudo estiver bom, você corre um grande risco de chegar ruim aonde você tinha que ter chegado bem. Quem está entendendo? Fala comigo, de dentro para fora. Fala, o meu reinado é de dentro para fora. Por isso que o inimigo tenta tanto destruir você emocionalmente. Por isso que o inimigo tenta tanto tocar nas suas emoções. Tocar nos seus pensamentos. Fazer você viver as perdas, as dores do passado. Fazer você ficar contando historinha triste e chorando e lembrando. As tuas histórias tristes só devem ser contadas se você quiser motivar alguém a seguir você e dizer, eu passei por isso, olha onde eu estou. Eu vivi isso, olha onde eu estou. Eu superei isso, olha onde eu estou. Quem está entendendo? O diabo não me destruiu lá não, olha onde eu estou. Aí você pode contar a sua história. Porque Deus não escondeu nada na história de homens e mulheres relatados. Moisés foi um homem que viveu no palácio. Teve tudo o que queria. Num dado momento ele sai, vê a circunstância, descobre quem ele era, vê a circunstância do povo em que ele vivia, e ele ali resolve fazer justiça e ele mata uma pessoa. A palavra do Senhor diz que Moisés correu, viveu 40 anos. Fala comigo, 40 anos. No deserto, cuidando de algo que não era dele, vivendo uma vida fugindo e com medo. Mas um dia, Deus aparece para Moisés numa sarça ardente. Moisés não havia superado. Ele disse, Senhor, eu sou gago, eu sou pesado de língua, eu sou fanho, gago. Algumas interpretações dependendo da coisa, mas a mais provável tradução é gago. Moisés, ele disse, eu sou pesado de língua, eu sou tímido. Deus disse, eu resolvo o seu problema, Moisés. Fala para Arão falar por você. Ele disse, mas como é que eu volto lá? Eles vão me matar. Ele disse, espera aí, pega aí da tua vara aí que eu vou fazer eles ter medo de você. E ele vai e faz alguns milagres.
quase que Moisés fica na história como um derrotado. Quase que a história de Moisés seria adulterada pelo diabo. Quantas pessoas que eram para estar no topo estão lá na lona porque não conseguiram ter superação. Moisés foi para Arão falar. Quando Moisés entende quem ele era, quem era Deus, o que Deus queria fazer com ele, nunca mais Arão falou por Moisés. Porque se eu fosse gago, eu perguntaria para Deus assim: Senhor, quando eu canto, eu não gaguejo, eu posso falar com o faraó cantando então? Quem já viu gago quando canta não é gago, não é? Não é? Então olha a pessoa do teu lado, sacode ela e fala assim: para a vida tudo tem um jeito. Se você quiser vencer, tudo tem um jeito. Se Moisés deixou de ser gago ou não, a história não conta. Mas a história conta que nunca mais o diabo calou a boca de Moisés. E nunca mais o diabo pôde apontar o erro que Moisés havia cometido. Quem está entendendo? Fala de novo, de dentro para fora. Outra pessoa que eu quero falar com você é sobre Esther. Esther perde os pais, vai morar com o tio. Depois disso ela vai para ser uma das escolhidas do rei. Deixa eu te contar uma história aqui para você. Antigamente, a mulher que o rei deitava com ela, se ele escolhesse ela para rainha, ela teria uma casa para si, ela teria uma vida digna, e ela teria nas festas ou seria chamada pelo rei para estar junto. Se ela não fosse escolhida como rainha, ela seria uma concubina. Teve mulheres que só se apresentaram uma única vez diante do rei. Depois disso o rei nunca mais lembrou delas, porque elas só podiam ser de novo colocadas na presença do rei se o rei lembrasse dela. Algumas delas nunca tiveram filhos, algumas delas nunca tiveram maridos, algumas delas nunca teve família, nunca tiveram nada, viveram fora dos seus familiares, reclusa dentro das suas casas de concubinas, cuidadas por eunucos. O que eram eunucos? Homens castrados, porque o rei não queria correr o risco de ter um filho bastardo. Então fala assim para mim assim: a vida de Esther não foi fácil. E nem o que foi colocado diante dela também foi fácil. Mas a palavra do Senhor diz que Esther foi. E ela alcançou graça. E ela se torna rainha. Mas a história conta que alguém perseguiu o povo de Deus. E ia matar todo mundo. Ela, por um momento da história dela, ela pensa como escrava, órfã e esquecida. Ela disse: mas se eu me apresentar diante do rei, ele pode me matar. O que Mordecai fala com ela? Se não vier de você, o livramento virá de outro. Sabe o que aquilo traz para Esther? A consciência de quem ela era dentro daquele lugar. Ela disse: não me importa se eu morrer, me importa que eu cumpra o que Deus me chamou para cumprir. Naquele momento, Esther muda a história. E além de mudar a história, ficar marcada na história do povo de Israel, Esther também fica marcada na vida de Assuero. A palavra nos diz que Esther, ela conseguiu reverter uma sentença que era irreversível. Ei, quantas notícias você tem recebido aí que são irreversíveis? Quantas notícias que dizem que acabou, que não tem mais jeito, que agora é a morte, que não tem mais solução, que isso você não vai conseguir, que isso não vai ser liberado, ei, que não tem mais solução, não tem mais jeito. Quantos receberam notícias assim? O poder de reversão está sobre você. Depende de como você vai reagir diante da notícia de fatalidade ou da notícia difícil que você tem para receber. Você faz da sua notícia
ou um degrau para você subir de glória, para honrar a Deus, glorificando o nome dele, ou você usa essa notícia para cavar uma cova e cair dentro dela. A decisão é nossa. Fala comigo assim, de dentro para fora. Fala, tudo é de dentro para fora. Aí eu falo de você, Ruth, que perde o marido, que vai para uma terra estranha, que a sogra deprime, que a sogra quer morrer, que ia se casar com qualquer um que ela nem conhecia quem era. O que Ruth faz? Sogra, fica aqui. Eu decido lutar. E ela sai e vai para o campo. E lá ela conhece Boaz. E lá Boaz conhece ela. E lá a vida dela é mudada. Se ela tivesse ficado choramingando lá dentro, ela não tinha mudado a história dela. Ei, o choro pode durar uma noite. Ei, mas a vitória não é de quem vive chorando. A vitória é de quem vive semeando. A vitória é de quem vive lutando. Então não importa, mesmo que você esteja chorando ainda, mas vai chorando e vai lutando, porque você vai alcançar a tua vitória. Não deixa as pessoas dizerem para você que tudo acabou. Não deixa a fatalidade nem o fatalismo de pessoas que estão à tua volta, que só olham as coisas negativamente, ditar a regra para você. Porque tem pessoas que parece que nasceu com o pé atolado para ver coisa ruim acontecer. Tem pessoa que só enxerga o pior das outras, só fala o pior das outras, só fala o pior da situação, só pensa mal, só acha que o mundo inteiro conspira contra. Não dê ouvidos a pessoas assim, porque elas estão sendo vencidas de fora para dentro. Quem está entendendo? Ame, exorte, mas se estiver te prejudicando, se afaste. Porque o que você ouve no dia mau, você volta a ouvir de novo. Ah, mas isso que a pessoa fala, isso aí não pega em mim, não. Não, isso aí eu entendo. Não, eu vou lá, eu escuto falar, entra no ouvido, sai no outro. Não entra no ouvido e sai no outro, não. No dia mau, grita aqui dentro, ó. Você começa a pensar coisas similares ao que você ouvia da pessoa. Por isso que Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se teu bom costume está sendo corrompido por causa de má conversação, se afasta. É meu conselho para você. Você ainda não tem o poder de falar a verdade que a outra pessoa precisa ouvir e de não se deixar contaminar. Quem está entendendo? Então o que Ruth fez? Sogra, eu amo a senhora, larguei meu povo por causa da senhora, mas eu vou largar a senhora em casa e eu vou seguir minha vida, porque eu preciso continuar. Eu quero liberar essa unção sobre a tua vida. Você não vai ficar paralisado por causa de pessoas que estão doentes emocionalmente, que estão corrompidas de fora para dentro pelo inimigo. Você não será paralisado. Você vai continuar, vai caminhar, vai lutar, vai alcançar e vai chegar no teu destino. Ei, sabe quem foi Ruth? A avó de Davi. Deus tinha para Ruth o nome dela na história. Quando se lê a genealogia de Jesus, está o nome de Ruth lá. Mas se ela dá ouvidos à sogra dela, podia nunca ter o nome dela escrito na história. Você determina aonde você quer o seu nome, de que forma você quer ser lembrado. E eu posso falar de Davi, amém? Que sofreu perseguição, viveu em cavernas. Mas sabe o que foi interessante de Davi? É que Davi, recebendo perseguições, correndo risco de ser morto, Davi pega quem não era ninguém e transforma em quem é alguém. Davi teve o poder de não se corromper com as más conversações. Transforma um povo falido,
um povo aprisionado espiritualmente, um povo que não era nada, transforma em guerreiros. Tudo depende do que você tem dentro, do que você faz para a história. Eu poderia passar aqui o resto da noite falando de pessoas que superaram, que deixaram os seus nomes escritos na história, que venceram as lutas e as adversidades e conseguiram vencer. Eu quero hoje que o Espírito Santo trabalhe no teu interior, porque o Senhor não me deixou dormir essa noite. E Deus falava comigo: filha, libera sobre o meu povo, libera uma mudança de sentimento e de entendimento, para que eles possam viver a vida abundante que eu tenho para eles. O diabo está roubando, matando e destruindo, não é porque eu não tenho poder, é porque o meu povo não está entendendo ainda o que eles têm que fazer, o que depende deles. É de dentro para fora, filha, de dentro para fora. Tudo na história é de dentro para fora. Cristo morreu numa cruz, mas você só é aceito se aceitá-lo de dentro para fora. Quem está entendendo? Tudo na nossa vida é de dentro para fora. Tudo que comanda, por isso que a palavra do Senhor fala que o nosso coração, ele é mais enganoso do que todas as coisas. Porque se você não tiver o entendimento certo, você vai permitir que o teu coração te roube a vida abundante que o Senhor tem para você. E você está permitindo que de fora para dentro o inimigo paralise você. De fora para dentro o inimigo enferme você. De fora para dentro o inimigo deprima você. De fora para dentro o inimigo roube a tua fé. De fora para dentro o inimigo paralise você nas suas vitórias e conquistas. De fora para dentro ele tira os seus milagres. De fora para dentro ele tira os seus sonhos. De fora para dentro, de fora para dentro. Hoje chegou o dia de você fechar a porta e começar de dentro para fora a botar o diabo para correr de você. De dentro para fora vencer a luta, de dentro para fora vencer as perdas, de dentro para fora vencer os medos, de dentro para fora vencer as más notícias, de dentro para fora vencer as situações adversas da vida, de dentro para fora vencer a fraqueza, vencer as mentiras, vencer os enganos, vencer esse pessimismo que o diabo tenta dizer que é teu e não é seu, é dele. De dentro para fora. Você tem o poder de mudar o lugar não muda você. Quem está entendendo? Você pode estar no pior lugar da face da terra. Você tem o poder de mudá-lo. Você tem o poder de viver o melhor naquele lugar. Mas o diabo teme em dizer que é o lugar que faz você feliz, que é o lugar que faz você próspero, que é o lugar que faz... Não é. É os teus pés que abençoam o lugar, não é o lugar que abençoa você. A Bíblia diz que os meus pés abençoam o lugar por onde eu piso. E não diz que o lugar aonde eu piso abençoa os meus pés. Entendem isso? Então não é o lugar que determina. É você. Olha para o pessoal do teu lado e fala: não é o lugar. Não são as pessoas. Fala: é você. É você que determina. Isaías 43, 22 a 26 diz assim: contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansastes, ó Israel. Não me trouxestes o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honrastes com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com oferta de manjares, nem te cansei com incenso. Não me comprastes por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansastes com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que possa justificar-te. Deus fala assim:
vocês não têm feito nada por mim. Mas sou eu quem apago as vossas transgressões. Quem dos teus pecados não me lembro. Já pensou? Se desde o início da história, Deus tratasse você pelas decepções e frustrações de Deus com homens do passado, como você seria tratado? Fala para a pessoa do teu lado, fala assim, nem aqui você estaria. Mas Deus trata você como da primeira vez que Deus tratou Adão no Éden. Ele disse, traz a memória, me traz a memória alguma coisa, porque eu não tenho memória mais. Porque o passado eu já esqueci. Eu já apaguei. Porque Deus, ele fazia justiça do que acontecia. Mas depois que o povo arrependia e Deus restaurava a sorte, Deus só ia fazer justiça de novo e castigo se o povo voltasse a pecar. Concordam comigo? Deus não castigava porque havia pecado, a não ser que ele não tinha feito justiça ainda. Mas uma vez justiça feita, uma vez perdão pedido, uma vez conserto feito, Deus virava a página e recomeçava de novo. Por que você não pode virar a página e recomeçar de novo? Por que você fica lembrando do passado, das dores, das perdas? Por que você fica lendo de novo os capítulos que você já deveria ter esquecido da sua história? Por quê? Por que você não perdoou quem você precisava perdoar? Por que você não recomeça de novo de onde você precisa recomeçar? A vida abundante está para aqueles que recomeçam. Davi, quando começou a reinar, Davi não destruiu quem era com Saul contra ele. Quem está entendendo? Davi cuidou. Você precisa aprender a superar as coisas do teu passado, para que você viva uma vida abundante. Você precisa aprender a virar a história, a página, apagar o que precisar ser apagado. E quando o diabo tentar te lembrar, você manda ele correr, lembrando que ele veio para roubar a tua alegria, roubar a tua paz, roubar a tua felicidade, roubar o teu sentimento de conquista. Você diz, aqui não, Satanás. Quem está entendendo? Quem vai dizer aqui não, Satanás? Então levanta a sua mão e fala assim, aqui não, Satanás. A minha memória tem dono e eu governo a minha memória. E a partir de hoje eu vou vencer as minhas lutas. Eu vou te vencer de dentro para fora. Acabou a sua farra. Chega. A partir de hoje, na minha mente, só entra quem eu quiser. Você diz assim, apóstola, mas a senhora fala essas coisas porque talvez a vida da senhora foi muito fácil. Não, se eu contar a minha vida, talvez você chore. Mas eu tive que tomar uma decisão. Ou eu chorava ou eu lutava. Preferi lutar. Preferi vencer minhas guerras de fora para dentro. E não perdê-las de fora. Desculpa, de dentro para fora. Não perdê-las de fora para dentro. É uma opção que a gente faz da vida. Não sou melhor do que ninguém. Só que eu decidi não ser violeta. Decidi ser rosa. E a minha oração é que se você entrou violeta aqui hoje, que você saia rosa desse lugar. Que você saia resistente. A rosa é linda, não é? Tem um perfume bonito, não tem? Mas se você pega ela de qualquer jeito, ela fura seus dedos. A Bíblia fala que Jesus Cristo foi pregado na cruz. Eles falam de pregos, algumas traduções falam de cravos.
e eram enormes. Eram preguinhos, eram enormes. Quando Cristo, Ele ressuscita, Ele apresenta diante dos seus discípulos, Ele mostra as marcas nas mãos, Ele mostra as marcas nos pés, mas Ele não mostra para chorar de pena, Ele mostra para dizer que é Ele, que Ele venceu, que Ele ressuscitou, que os cravos não tiveram poder de paralisá-lo. Quando nós levantamos as nossas mãos, eu quero que você entenda essa revelação. Quando você levanta as suas mãos para orar em dias de batalhas, o que o diabo enxerga nas tuas mãos é a perfuração que tem na mão de Cristo. E ei, o buraco que tem na mão de Cristo é vazado. Quando você levanta a tua mão para orar, o diabo enxerga o buraco e pelo buraco enxerga Jesus atrás de você. Você consegue entender isso? Toda vez que você levantar as suas mãos e que você começar a interceder e orar e batalhar por alguma circunstância que você estiver enfrentando na sua vida, lembra, o diabo está vendo as mãos de Cristo, está vendo um buraco no meio da mão. Quando você levanta, o que o diabo consegue enxergar é a glória de Deus, o que o diabo consegue enxergar é a presença de Deus, o que o diabo consegue enxergar é a glória, é a unção, é o milagre que está por trás de você, é o poder dele que o diabo não tem poder para enfrentar. Por isso que ele tenta baixar suas mãos. Fala comigo assim: minhas mãos levantadas é a ativação do poder, é a ativação da glória, é a ativação da presença. Quando eu levanto a minha mão, Deus comparece na minha batalha. Então, para que você possa viver vitórias e ter uma vida abundante, de dentro para fora, vou falar em 5 minutos, amém? Primeiro, eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Lamentações 3:18 em diante diz assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ei, quando você lembra de problemas que te derrotaram no passado, porque você não conseguiu superá-los, abate a tua alma. Então, se você não venceu situações adversas do passado, quero te dar um conselho: se perdoe e se determine a viver coisas novas, mas não permita que as coisas do passado, as situações que você não conseguiu vencer no passado, continue aprisionando você para não viver o futuro. E aí ele continua e diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Ei, você quer viver uma vida abundante de vitórias? Traz à memória o que te dá esperança. Não permita que o inimigo coloque diante do seu televisor as coisas que deram errado, as coisas que você não conseguiu vencer, as coisas que você perdeu. Mas liga a televisão no canal certo, celestial, e começa a ver as coisas que Deus fez, as maravilhas que Deus fez, o que Deus restaurou, o milagre que Deus permitiu você viver, as coisas adversas que você venceu. Começa a colocar diante de você, traz à memória o que você não era e é hoje, traz à memória o que você não tinha e tem hoje, traz à memória o que você viveu de bom, traz à memória num dia difícil, no dia que o diabo tiver
batendo na porta para te vencer de fora para dentro, apresenta para Ele o teu currículo de vitórias, do poder de Deus, do amor dele por você, de quem Ele é, da graça, da morte na cruz, da visitação dele, dos livramentos dele. Era para você, no mínimo, ter um tempo de condenação para ir para o inferno. Mas hoje, você tem um tempo de espera para ir para o céu. Fala assim: o tempo que eu vivo na terra é um tempo de espera para mim ir para o céu. Segundo, eu preciso aprender a festejar as vitórias conquistadas. Quem aqui já passou por uma luta muito grande, alcançou vitória e não conseguiu festejar? Quem aqui já viveu algo assim? Nossa, eu estou tão cansado, estou tão desgastado. Aí, em vez de festejar, vai chorar. Aí, ao invés de festejar, vai te deprimir. Aprenda uma coisa: quando o diabo não consegue roubar a tua vitória, ele vai querer roubar a tua festa. Olha o que está aqui. Êxodo 15, 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças, e Miriam lhes respondia: cantai o Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar cavalo e seu cavaleiro. Ei, eles não ficaram chorando por causa da escravidão, eles não ficaram chorando por causa da ameaça de Faraó, eles não ficaram chorando por causa das situações adversas que eles viveram, do medo do mar não abrir e depois do medo do mar fechar. Que é aqui entre nós, passar no meio do mar, a prova é tanta, concordam? Você vê lá a baleiazinha botando o biquinho para você, os peixinhos tudo ali, de vez, como se tivesse, né, um vidro se separando e você passando. E eu fico imaginando os menininhos botando o dedo assim ainda. E aí o adulto que não tem coragem vê o dedo do menino molhado e diz: é verdade, o mar dividiu. Passaram a pés enxutos. Só que do outro lado, Moisés cantou. Do outro lado, Miriam arrastou as mulheres para festejar. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que além de você trazer à memória o que te dá esperança, você vai começar a festejar as tuas vitórias. Festejar as tuas vitórias. Ei, você vai preparar bolo sim, vai botar balão, vai colocar música, vai chamar os teus amigos de verdade. Você vai glorificar Deus, vai testemunhar no altar e vai dizer: foi difícil, mas Deus me deu vitória. Eu libero sobre a tua vida poder para você festejar. Nunca mais o diabo terá poder de roubar a tua vitória. Nunca mais o diabo terá poder de roubar a tua festa. Eu libero esta unção sobre ti. Se tem coisas na tua vida que você ainda não festejou, porque o diabo roubou tua festa, marca uma festa e faz um acúmulo de festa e festeja. Aprenda a festejar. Aprenda a festejar. Apóstola, eu tive a vitória, mas eu não tenho dinheiro ainda. Então chama para tua casa. Manda cada um levar alguma coisa e festeja. Quem está entendendo isso? Aleluia. Sobe nesse altar e festeja. Glorifica Deus. Exalta Deus. Porque quando você festeja, você ativa em você um poder de não lembrar das dores da conquista, mas de lembrar do sabor da vitória. Fala comigo assim: quando eu festejo, eu deixo de viver as lembranças da dor da conquista e passo a me lembrar da festa que eu fiz por causa da vitória.
Eu libero esta unção sobre a tua vida. A partir de hoje, as tuas memórias não vai ser chorando por causa de coisas que você conquistou, mas será festejando. Eu libero isso em nome de Jesus. Se você recebe, diz aleluia. Terceiro, você precisa honrar a Deus contando os seus feitos. Josué 4:5, um de cada tribo, e disse-lhe, então disse Moisés, pega uma pedra, um de cada tribo, Josué, um de cada tribo, passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um deles, sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, que vos significam estas pedras, então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial do Senhor. Você precisa aprender a exaltar Deus diante das adversidades da sua vida. Às vezes nós temos a ação de achar que Deus já sabe de todas as coisas, Deus sabe de tudo, Deus deu a vitória, e a gente esquece de honrar Deus. Construa memoriais de honra ao Senhor. Quando você alcançar, por pequena que seja a tua vitória, dê honra a Ele, porque isso te habilita a viver coisas maiores. Não fique com a glória. Não esconda isso das pessoas, porque são os teus milagres que vão chamar a atenção daqueles que precisam de milagres, para que busque a pessoa certa que te deu o milagre e possa viver milagres também. Quando eu conto o que Deus faz na minha vida para alguém, eu ativo essa pessoa a querer esse Deus também. Você precisa. Ah, apóstolo, mas vão dizer que isso é coisa, porque eu sou crente, é porque eu tudo falo de Deus. Fala de Deus. Honre a Deus. Não deixe a memória dele ficar esquecida. Conte para os teus filhos o que Deus faz. Conta para os teus parentes o que Deus fez. Conta para as pessoas à tua volta aquilo que Deus realizou na tua vida. Conta o que livramento Deus deu para vocês. Conte os seus milagres. Conte o que Deus fez. Conte as pequenas coisas. Conte as provisões de Deus na sua vida. Conte quando você não tinha nada e Deus levantou alguém para te ajudar. Conte daquele dia que você estava precisando ouvir uma palavra e alguém mandou uma mensagem ou ligou para você. Para de achar que tudo é por acaso. Tudo é coisa do destino. Conta quando você estava passando por um apuro tão grande e Deus liberou alguém. Conta quando um anjo de Deus apareceu para livrar você. Conta quando você teve aquela má notícia que diziam que já estava tudo terminado e Deus mudou a sorte. Conta quando você se sentiu sozinho e de repente a presença de Deus te envolveu. De repente Deus mandou alguém bater na tua porta e chegar lá. Conta quando você não tinha gasolina no carro e orou e Deus fez você chegar onde precisava chegar sem gasolina. Conta quando você abriu a lata e só tinha para aquele dia. E quando você abriu a lata no outro dia, tinha comida para o dia daquele dia de novo. Conta quando você disse, o gás não passa de hoje. E o gás ficou mais de 3 meses funcionando. Conta quando você foi abandonado e Deus levantou pessoas para te ajudar. Conta quando você achou que tudo estava perdido e Deus mudou a tua história. Conta quando você não tinha nada e Deus te prosperou. Conta. Você precisa contar.
Eu estou falando de coisas que eu vivi com o apóstolo. Mas você tem as suas coisas para contar. Conta. Conta. Porque se você fizer isso, você vai criar um memorial no mundo espiritual. Sabe? Eu quero encerrar com isso. Não vou terminar a palavra que já não dá tempo. Eu quero encerrar com isso. Quando você chegar no céu, as marcas das tuas batalhas aqui na terra, você vai carregá-las com você. Algumas serão pedras na tua coroa. Vocês estão comigo? Algumas, vocês estão me ouvindo por causa do som da chuva? Algumas serão pedras em tua coroa. Outras serão marcas em você. Mas quando você adentrar nos portões celestiais, olharão para você e não verão apenas alguém que aceitou Jesus e teve direito de salvação, mas olharão para você e verão guerreiros que fizeram história, que serão respeitados. Esse é o povo que o Senhor quer levar. Essa é a igreja que o Senhor quer levar. Não uma igreja vestida de noiva, mas uma igreja vestida com armadura. Que quando tirar a sua armadura, aí vai receber as vestes de noiva e vai poder mostrar: isso aqui foi de tal vez, isso aqui foi assim, aquilo foi aquilo outro. Porque as tuas marcas, o diabo não vai poder roubar de você. As tuas marcas contam a tua história.